hashtag, fala da sua live mais tarde, fala de tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro, eu quero falar aí para a missionária, que o meu Missionária filho, o Kelly. João, Michele, desculpa, o meu filho João, ele assiste a live dela às 10 horas. Ele tá lá, ele não é valorosa, mas ele é um valoroso. Aleluia! Então, o João, ele é fã da missionária Kelly, fica aqui enchendo, né, a minha paciência. Mãe, já são 10 horas, mãe, já são 10 horas. Ele tá ligadinho ali com a missionária Kelly, né? Quantos E anos nós, ele tem? 10 anos, menina. Menina, 10 anos. Meu 10 Deus, ela se anos, 10 arrastou. anos, ele fica Aleluia! vidrado. Ele fica Glória a vidrado, Deus! ele ama ouvir-la pregar, ele anota, ele guarda, depois ele vem conversar comigo. Mãe, a missionária falou isso, falou aquilo outro. Ele acompanha, ele ama. Ai, Valorosa. glória a Deus. Vânia Franca, Glória a um beijo Jesus. no teu coração, minha amiga. Deus te abençoe. Gente, compartilha a Então, live. nós estamos ali, né, com o projeto Mulheres Hashtag, né? A Fernanda tem nos ajudado bastante ali no projeto. Jesus, quando ele quer nos abençoar, ele coloca pessoas na nossa vida, né? E nem precisa ser presencial, não. Jesus faz online. O trabalho de Jesus é completo. O Wi-Fi de Jesus nunca cai. Então, Ô, glória. glória! E nós estamos ali de segunda a sexta, às 23 horas, pregando para mulheres. O nosso foco é mulheres, né? Nós temos um grupo ali no WhatsApp do Oração Estratégica, ensinando mulheres a orar com foco, com direcionamento, com propósito. Tem sido uma bênção, uma bênção. Então, você que está aqui, se quiser conhecer o Mulheres Hashtag, é só nos seguir aí na rede social, no YouTube, no Instagram, e seja edificado, em nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui com o tema, né? Sendo sal e luz, mesmo no processo. Isso é tão forte. Ah, esse negócio é forte. Esse negócio é profundo. Porque quando me deu o tema, eu falei assim, Senhor, me faz lembrar de algum servo teu que tenha passado por um processo sem ter perdido a essência. Porque a nossa essência é sal e luz, né? Nossa essência, como filhos de Deus, como servos de Cristo, é sal e luz. E a verdade é que o processo, ele não transforma a nossa essência. O processo, ele revela a nossa essência. Aleluia. Ele mostra quem somos. É no processo, é no momento da prensa, que nós mostramos aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está guardado, que está em curso, ele se revela no momento da prensa, no momento do processo. E eu falei, Senhor, me traz a memória um servo teu que tenha passado por um processo, mas que tenha guardado a essência. E o Senhor me fez lembrar de Davi. E lá em Atos capítulo 13, no versículo 22, eu só vou ler a parte B, diz assim, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você já escutou falar sobre Davi, você sabe quem é Davi? Quem não sabe da história de Davi? O menininho, né, um garotinho, que com uma funda matou um gigante, matou Golias, e depois ele se tornou rei. Quem nunca ouviu a história de Davi? Mas às vezes nós nos atemos nos resultados e esquecemos do processo. Porque nós gostamos tanto de como termina a história que esquecemos de ver qual foi o processo para aquela história terminar daquela maneira. Quando alguém olha para a Fernanda, vê os resultados. Olha, a Fernanda está todo dia ali às 15 horas bradando forte no Instagram. Mas quem é que conhece o processo da Fernanda? Quem é que sabe do sacrifício? Quem é que sabe do que ela abriu mão? Quem é que sabe das humilhações que ela sofreu? Quem é que sabe? As pessoas não querem conhecer o processo, as pessoas querem saber do resultado. O que você está gerando? Qual é o lugar que você está chegando? Todo mundo gosta de falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas fala do Davi que venceu Golias e também fala do Davi que se tornou rei de Israel. Poucos falam do processo que Davi enfrentou e foi um longo processo até ele chegar no trono. Até ele viver à vontade, até ele chegar no propósito, teve um processo. E
Querido, é no processo que a revelação vai acontecendo. É no processo que o seu caráter vai sendo exposto. Por que a necessidade do processo, Fernanda? Porque é no meio do processo que Deus molda o nosso caráter. É no meio do processo que Deus vai transformando a mudança, né? Vai fazendo a transformação necessária. Porque a verdade é que nós começamos de um jeito e terminamos do outro. O processo é para revelar quem somos. Por quê? Porque nós achamos que somos alguma coisa. Nós achamos que podemos alguma coisa. Mas o processo nos mostra que nós não somos nada e muito menos podemos alguma coisa. O processo revela que somos dependentes. E se não aceitarmos essa dependência, nós não chegamos no lugar do propósito. É por isso que é necessário o processo. E por que que o processo ele não pode alterar a minha essência? Por que que o processo não pode alterar quem eu sou? O processo ele tem que me dar confirmação daquilo que eu já sou em Deus. O processo ele tem que mostrar que eu estou firmada em Deus. Há uma parábola que Jesus conta, que Jesus fala do homem que ouvia a mensagem e não colocava a mensagem em prática, que ele era semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Já o outro, que ouviu e praticou, era semelhante àquele que construiu a casa na rocha. Aí Jesus vai falar assim, os dois sofreram um processo. Qual foi o processo? Veio o vento, veio tempestade, as águas subiram do rio, mas uma casa caiu e a outra permaneceu. Então, o que o processo revelou? O processo revelou onde é que a casa estava edificada. Os dois passaram pelo processo. Só que o processo revelou onde a casa estava edificada. Mostrou que uma era edificada sobre a rocha, mas a outra estava edificada na areia. O processo, ele revela qual é a casa que está sobre a rocha e qual é a casa que está sobre a areia. Às vezes, a pessoa durante o processo, às vezes a pessoa durante o processo, você olha assim e diz assim, nossa, estava tão firme, estava tão atuante na obra, nossa, mas pregava tão bonito, quando ele pregava alguma coisa acontecia, o que aconteceu? O que aconteceu que ele caiu? O que aconteceu que o processo revelou que a casa dele estava na areia, que a construção dele era na areia, que o ministério dele estava na areia, que a família dele estava na areia. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Porque processo não destrói casa que está edificada sobre a rocha. Aleluia! Processo não altera a essência daquele que sabe quem é em Deus. Não altera. Muito pelo contrário, reafirma e revela. Aleluia! Então, como é que começou a história de Davi? Quem era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha, né? Cuidava das ovelhas malhadas do seu pai, as ovelhas sem valor, as ovelhas desprezadas, que ninguém queria tomar conta. Por quê? Porque não dava holofote, não dava seguidores. As ovelhas de Davi não davam seguidores. As ovelhas de Davi não davam visualização, então ninguém queria. Então o pai dele pegou e falou assim, quer saber? Dá para Davi. Vou botar Davi para cuidar. Por quê? Porque é um caçula, não faz nada. Vou dar para ele. Porque é sem valor. Por quê? Davi não tinha valor. Porque os irmãos de Davi, os mais velhos, já eram homens de guerra. Faziam parte do exército de Saul. Já eram da prateleira de cima. Já tinham uma influência. Quem era Davi? Davi não era ninguém. Então, se é sem valor, dá para Davi. Não é assim que às vezes a pessoa faz comigo e contigo, Fernanda? Já que nesse horário não tem muita gente para assistir, chama a Fernanda. Já que nessa igreja não tem muita gente para ouvir, chama a Ticiane, né? Já que nesse culto não vem quase ninguém, chama fulano. Mas quando a igreja está cheia, não. Quando a igreja está cheia, chama Kelly Carvalho, aleluia. Mas quando está vazia, chama a Ticiane, chama a Fernanda. Por quê? Porque não tem valor. Querido, Deus. mas a questão não é o que você coloca na mão. A questão é na mão de quem você coloca. Oh, aleluia! Não é o que você coloca na mão, é na mão de quem você coloca. A questão era, não tinha valor na mão de qualquer um, mas na mão de Davi, querido. Na mão de Davi era diferente. Davi fazia ovelha malhada ganhar valor. Jesus!
Glória a Deus. Davi fazia ovelha malhada ganhar valor. Como assim, tia? Não estou te entendendo, eu vou te explicar. Qual outro pastor morreria por uma ovelha malhada? Ninguém. Mas Davi, o texto diz que quando o urso se apresentava, quando o leão se apresentava, Davi se colocava de frente e falava: essa ovelha ninguém pega. Não tem ovelha, não tem valor para os outros, mas para mim tem. E ele matava urso e matava leão para defender a ovelha malhada. Davi colocava a sua vida em risco para proteger a ovelha malhada. Ovelha sem valor, querido, sabe quem são essas ovelhas malhadas que Davi tomava conta? Davi tipifica Jesus Cristo, o pastor. Essas ovelhas malhadas sem valor somos eu e você. Que ninguém quer, que todo mundo despreza, mas ainda assim, Jesus, o verdadeiro pastor, ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Tem gente que pode olhar para você e dizer: não tem valor. Para pregar aqui não serve. Para participar dessa live aqui não serve. Tem gente que olhando para você diz: para esse lugar ela não cabe. Mas Jesus diz: mas para mim tem valor. Por quê? Porque foi eu que morri por ela. Para mim tem valor. Por quê? Porque eu dei a minha vida por ela. E não importa se os outros olham para ela e não encontram valor. O valor dela excede. Por quê? Porque o valor dela é valor de sangue. É sangue de cordeiro. É sangue perfeito. É sangue sem mácula. É sangue perfeito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então a história de Davi começa no pasto, tomando conta das ovelhas sem valor. Mas aí algo acontece. No momento que Davi vai levar mantimento para os seus irmãos, algo acontece. Por quê? Porque agora Davi vai ficar conhecido. Para eu não pular, que eu dei uma pulada aqui, eu vou voltar só um pouquinho. Antes disso, né? Deus vai falar o quê para Samuel? Samuel, ó, já deu para mim. Não quero mais saber de Saul. Já deu para mim. Faz o seguinte, é o texto que a gente acabou de ler em Atos. Faz o seguinte, eu achei um que é segundo o meu coração. Você prepara o chifre, enche de azeite e vai lá ungí-lo como rei de Israel. Então Samuel, ele chega na casa de Davi, na casa de Jessé, seu pai, e olha para aqueles irmãos de Davi, e Samuel pensa: eita, de primeira, ô glória, nem vou passar muito tempo aqui. Por quê? Porque Eliabe tem porte de rei, Eliabe fala como rei, Eliabe anda como rei, se porta como rei, só pode ser ele o rei. E quando ele vai virar o chifre assim de azeite, Deus fala assim: vai devagar, Samuel. Vamos devagar. Porque eu não vejo como você vê. Eu vejo diferente. Por quê? Porque você olha aquilo que está diante dos seus olhos. Você olha a aparência. Mas eu vejo o coração. Há um estudo, né, no Talmudim, se eu não me engano, que diz o seguinte: como é que Samuel sabia? Olha isso, Fernando, isso aqui é muito forte. Como é que Samuel sabia que aquele não era escolhido de Deus? É que quando Samuel virava um chifre para derramar o azeite, a unção se recusava a descer. Ora na churiqueira banarai. Quando ele virava o chifre para derramar o óleo não descia. A unção não descia. Sabe o que é isso, Fernanda? É que tem gente que está querendo ungir qualquer um, mas a unção se recusa a descer porque não é ele o escolhido. Não é ele o separado. Não é ele que tem as qualidades que Deus quer. Então a unção se recusa a descer. Aleluia! E aí Samuel ia virando e nada acontecia. Ia virando e o azeite não descia. Ia virando e a unção não era derramada. E Deus está falando para Samuel: você está olhando com os seus olhos. Eu já vi algo que você nem consegue ver. Por quê? Porque está por dentro. Quando acabam os filhos, Samuel falou: o que aconteceu aqui? Vim na casa errada? Não tem mais filhos aqui? Porque a unção não desceu sobre ninguém? Aí Jessé vai falar: eu tenho mais um. Pastorzinho de ovelha, tá fedendo, tá fedendo a ovelha, tá fedendo a pasto. Mas manda buscar.
E quando Davi chega, quando Davi chega, quando Davi chega no ambiente, e Samuel, ele vira o chifre, a unção desce, o azeite desce sobre a cabeça de Davi. Agora, qual era o cheiro de Davi? Qual era o cheiro que Davi trazia para aquele ambiente? Sabe qual era o cheiro de Davi, Fernanda? Era cheiro de ovelha sem valor. Era cheiro de ovelha sem valor. Era o que Davi trazia como cheiro naquele ambiente. A unção não derramou sobre Eliabe, não derramou sobre Abinadab, não derramou sobre Samar, mas derramou sobre aquele que tinha cheiro de desprezo, cheiro de humilhação, cheiro de vergonha. Aleluia! E a unção é derramada sobre Davi ali, bem no meio dos seus irmãos, para todo mundo ver. Nenhum deles pôde duvidar que a unção havia escolhido Davi. Oh, aleluia! Porque Samuel queria Eliabe, mas a unção queria Davi. Porque não importa o que o homem quer, o que importa é onde a unção quer descer. Davi não estava de acordo com os padrões do homem, mas Davi se encaixava no padrão de Deus. Ele tinha um coração segundo o coração do Eterno. E ele diz o Senhor sobre Davi, e ele fará toda a minha vontade. Porque tem gente que tem aparência, mas não tem obediência. Tem aparência, mas não tem caráter. Tem aparência, mas não tem unção. E aí, o texto diz que um espírito começa a atormentar Saul. E depois da unção, Saul fala assim, traz alguém para tocar. E ele fala assim, olha, tem um filho de Jessé. Ele tem boa aparência. Olha, ele toca muito bem. Ele é homem de guerra. Olha isso, Fernanda. Ele é homem de guerra. Que guerra? Que guerra? Que Davi nunca lutou guerra nenhuma. Que guerra? Que Davi não fazia parte do exército. Que guerra? Que Davi nunca desembanhou uma espada. Que guerra? Ah, querido, é porque a unção te habilita para fazer coisas que você ainda nem fez, mas você já está habilitado. A unção, quando ela se derrama sobre a tua vida, ela fala sobre o teu presente, mas também fala sobre o teu futuro. A unção que estava sobre Davi habilitava ele como guerreiro, mas Davi nunca tinha levantado uma espada. Mas a unção já estava habilitando ele para aquilo que ainda ia acontecer. Ainda ia acontecer. A unção já tinha habilitado. E aí ele encerra. E nele há o Espírito de Deus. Ele é tudo isso, mas fecha aqui, ó. Nele há o Espírito de Deus. E ali, Davi começou a tocar para Saul. E Saul amou a Davi. O texto diz que Saul amou a e convidou Davi para ficar ali com ele, tocando. Então, Davi, ele ia e voltava, né, da casa de seu pai para poder servir ali a Saul. Até que chega aquele momento, né, de 1 Samuel capítulo 17, que a gente gosta. Os homens estão na guerra. O exército de Israel está na guerra, sendo afrontado pelos filisteus. Golias está ali, humilhando e envergonhando o exército de Deus vivo, chamando eles de marica, de fracotes, de covardes, de tímidos, né? Então, Davi chega ali para levar comida para os seus irmãos, e quando chega ali, ele percebe aquela afronta, ele se posiciona e diz, deixa comigo, eu vou resolver. E resolve mesmo. Ele mata o gigante, e dali em diante, Davi é amado da nação. Até aí, qual processo? Nenhum processo. Até aí está tudo bem com Davi.
A essência dele permanece intacta. Por quê? Porque não há processo na vida de Davi. Mas no momento que ele mata Golias, a nação começa a amar Davi. Os filhos de Saul passam a amar Davi. Até que, num certo momento, lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, quando eles estão voltando de uma guerra, Saul, Davi estão voltando de uma guerra, o texto diz assim: e as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? E desde aquele dia... O seu áudio para mim sumiu. Então eu vou te tirar e vou te chamar de novo. Ok. Tá? Glória a Deus, glória a Deus. Você que está aí, vai compartilhando, permanece, porque o que Deus está derramando nessa live aqui é muito forte. Muito forte. Aleluia. Aleluia. Oi? Pode prosseguir, minha amiga. Pode Amém. prosseguir. E aí o texto diz que desde aquele dia, que dia? O dia que as mulheres cantaram que Davi matava 10 milhares, enquanto Saul só matava milhares. Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Começou o processo de Davi. Fernanda, o processo de Davi começou depois da unção. O processo de Davi começou depois da sua maior vitória. Ah, querido, você não está entendendo. Às vezes a gente acha que a unção vai nos eximir do processo. Que as vitórias vão nos eximir do processo, mas nada disso. O processo é necessário. Tinha um lugar para Davi chegar. E a partir de agora, Davi vai entrar no processo para ser preparado para esse lugar. A partir de agora, Davi vai entrar no processo para alcançar o propósito. Porque quem tem propósito não ignora o processo. Quem tem propósito não ignora o processo. Então, a partir dali, a vida de Davi vai mudar 360. O amor que Saul sentia por ele se transformará em ódio, desejo de morte, ciúme, inveja. Porque Saul percebeu que Davi era aquele quem Deus tinha ungido para sucedê-lo no trono. E Davi e Saul não estava preocupado com a vontade de Deus. Davi estava preocupado em permanecer no trono a qualquer custo. Davi, ele estava preocupado com Deus. Ele não estava preocupado com o trono. Você não vê depois da unção Davi falar trono. Davi falar sobre a unção. Davi falar sobre a escolha. Não. Mas você vê o tempo todo Saul dizendo que não pode perder o trono para Davi. Porque o trono era dele. Como se ele fosse o dono do trono. Agora entenda qual é a diferença de Saul para Davi. Que Saul abriu mão de Deus para ter o trono. Mas Davi estava disposto a abrir mão do trono para ter um relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Aleluia. Então dali começa o processo de Davi. E Saul começa a persegui-lo. E Saul começa a querer matá-lo. Saul coloca emboscadas no caminho de Davi. Saul engana Davi. Promete sua filha mais velha, Mirabe. Aí desiste da Mirabe em casamento. Manda ele enfrentar os filisteus para pegar 100 prepúcios dos filisteus como dote. E Davi tão puro, tadinho, tão inocente, vai fazendo. Até que dá Mical para ele como esposa. Mical percebe a trama do pai e ajuda Davi a fugir. Davi corre, vai embora, que meu pai quer te matar. E Davi vai embora. E no processo de Davi, Davi passa por cavernas. Oh, aleluia! No processo de Davi, ele passa por terra de inimigos. Ele se refugia em Gate, cidade de Filisteu. No processo de Davi, ele perde. No processo de Davi, ele tem que se distanciar da sua família. No processo de Davi, como eu estava falando hoje, né? Ele vê a sua cidade Ziclag destruída quando ele vai para uma guerra e volta e está tudo destruída. Tudo isso fazendo o processo de Davi. No processo de Davi, ele pede comida a Nabal e Nabal nega comida a ele e a seu exército, a seu povo, a seus homens. Tudo isso fazendo parte do processo de Davi. Agora entenda,
Ticiane, como você me prova que a essência de Davi continua a mesma? Você vai para Salmos, querido. Salmos são as orações de Davi. E no processo de Davi, Davi dizia: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro. No processo de Davi, os seus salmos eram: Ele é meu pastor, nada vai me faltar. No processo de Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. No processo de Davi, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em querido, que querem me matar, Senhor, e eu não tenho mais força. O meu travesseiro está banhado em lágrimas. Ajuda-me, Senhor, pois tu és o Deus da minha salvação. Oh, aleluia. O processo não alterou a essência de Davi, porque em nenhum momento Davi quis usurpar o trono. Afinal, ele era ungido, ele não era? Ele não era escolhido? Por que ele não meteu uma espada no peito de Saul e acabou com aquela palhaçada toda? Afinal, ele já era o sucessor e todo o povo já sabia. Mas por quê? Porque o foco de Davi não estava no trono, o foco de Davi estava no Senhor do trono. Aleluia! Ele já sabia que aquele lugar era dele. Mas ele não lutou por aquele lugar. Ai, Jesus, isso aqui é maravilhoso. Ele sabia que o lugar era dele, mas ele não lutou para tomar aquele lugar. Porque ele tinha em mente que o Senhor que me ungiu, ele vai preparar o momento certo. Eu não preciso mudar a minha essência para poder alcançar aquilo que Deus já me deu, gente. Tem gente alterando o caráter para conquistar aquilo que Deus já te deu. Como é que é isso? Deus já te deu. Por que você vai ficar mentindo? Por que você vai ficar subornando para receber aquilo que já é teu? Quando, na verdade, você só precisa esperar o tempo para poder conquistar aquilo que já é teu. Para poder receber aquilo que já é teu. Deus disse que vai te colocar num lugar. Aí você fica tão ansiosa para chegar naquele lugar que você começa a subornar. Né? Você começa a passar a perna. Querido, o lugar já é teu. E quando toda essa perseguição acaba porque numa guerra Saul é morto e Jonathan também é morto, o povo vai a Davi. É o povo que vai a Davi. Davi não fala assim: já que agora que Saul morreu e Jonathan morreu, eu vou lá resolver. Vou lá sentar no meu trono. Não, é o povo que vai até Davi e fala: Davi, nós queremos que você seja o nosso rei. Tanto que Davi começou reinando em Judá. Porque o filho de Saul reinou em Israel. Né? Nas outras tribos, após a morte dele, né? Abner mata ele. E aí agora Davi reina em todo Israel. Mas foi o povo que foi atrás de Davi. Querido, quem ungiu? Foi Deus. Olha isso. Quem ungiu Davi? Foi Deus. Quem colocou Davi no trono? O povo. Deus ungiu Davi? Ungiu. E quem colocou Davi no trono? O povo. Foi lá e reconheceu em Davi a sua essência. O povo viu que o caráter de Davi não havia sido alterado por causa da perseguição. O povo viu que as atitudes de Saul não alterou o caráter de Davi. Davi continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você não gravar tudo que eu falei aqui hoje, você só grava isso. Quem está de fora está olhando a sua postura no processo. Quem está de fora está olhando a sua postura no processo. Você está sendo observado. Seja no lugar que você estiver passando o processo, as pessoas estão te olhando para saber qual é a próxima atitude que você vai tomar. Qual é o próximo passo? As pessoas estão te olhando. E dependendo da forma que você terminar esse processo, você alcança o propósito ou não. Porque olha que coisa maravilhosa. Por 2 vezes, Davi pôde matar Saul, mas ele não matou. E uma dessas vezes, se levantou e disse assim: Davi,
Deus está entregando Saul na tua mão. Olha isso. Davi, esse é o momento oportuno. É o Senhor que está entregando Saul na sua mão. E Davi diz, eu jamais vou matar um ungido do Senhor. Sabe o que é isso? Porque Davi era ungido, mas Saul também era. E o nosso caráter revela se a gente consegue reconhecer a unção do outro, Fernanda. Tem muitas pessoas que fazem questão de demonstrar que são ungidos, mas não tem caráter para reconhecer a unção que está sobre a vida do outro. As atitudes de Davi, as atitudes de Saul, perdão, não aniquilou, não anulou a unção que estava sobre ele. Nada mudou. Ele ainda havia sido ungido para ser rei de Israel. Obedecendo ou não obedecendo, o azeite havia sido derramado sobre ele, ponto final. E Davi reconhecia isso. Davi reconhecia, eu sou ungido? Sou, mas ele também é. E eu jamais vou levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor, esteja ele certo ou errado. Quanta gente se levantando contra o ungido de Deus porque o ungido de Deus errou. Ah, já que errou, eu falo mesmo. Já que errou, eu jogo no ventilador mesmo. Já que errou, eu humilho mesmo. Mas ele não é ungido igual você, criatura. Porque quem é ungido reconhece a unção do outro. Então, Davi, mesmo no seu processo, foi sal e foi luz. Porque ele conseguiu ser exemplo de essência, caráter e vontade de Deus, enfrentando o seu maior deserto, enfrentando o período mais difícil da sua vida. A essência de Deus não se esvaiu de Davi. Então, a minha palavra para você é que nesse processo que você está enfrentando, você não perca a sua essência. Você permaneça, exalando o bom perfume de Cristo. Porque você está sendo observado. As pessoas querem ver quais são as suas atitudes. E isso não só os crentes, não. Ímpios estão nos observando. Os ímpios querem saber o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, como nós iremos nos portar. E dependendo da nossa postura diante do processo, nós chegamos ao propósito e chegamos com louvor e sem precisar subornar ninguém, sem derrubar ninguém, sem passar a perna a ninguém. Nós chegamos no propósito, porque aquilo que o Senhor guardou para nós é nosso e ninguém pode roubar. Até que o Senhor me deu, Fê. O áudio caiu de novo, minha amiga. Deixa eu te chamar de novo. Misericórdia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus, que palavra! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Amandashuri gandara, manashuri cantaramanai. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Povo, quando isso acontece, vocês conseguem ouvir, mas eu não. E aí eu fico perdidinha aqui por causa dos comentários na frente dela, não consigo nem ler os lábios. Aleluia, oh, glória. Pode continuar, minha amiga. Amiga, até que o Senhor me deu. Eu encerrei aqui, né? Tava sem áudio para você, mas eu encerrei aqui, né? Falando que as pessoas estão nos observando. E precisamos chegar no lugar do propósito, sim. Mas precisamos chegar no lugar do propósito dentro da vontade de Deus, assim como Davi chegou. Sem precisar esmurrar a porta, sem precisar subornar ninguém, sem precisar passar a perna em ninguém. Aquilo que o Senhor guardou para nós é nosso. E ninguém pode roubar isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra está me lembrando muito uma mensagem do nosso pastor Silas Malafaia. Ele não falou sobre Davi, não, mas ele deixou uma frase muito forte que marcou e a internet inteira compartilhou. Depois vocês vão lá no YouTube da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que tem essa mensagem lá, que diz assim, a unção, como é que é, Tice? A unção, o caráter não é maior do que a unção. A unção não é maior do que o caráter. A unção não é maior do que o caráter. Não é isso? Isso. É uma palavra forte. Porque, olha, nesse tempo, a gente pensa, né?
nesse tempo a gente pensa que quem recebeu a unção, quem está ali com um chamado, com um propósito, que Deus deu um direcionamento, é perfeito e não é. Não. E a gente precisa entender que, como a gente cantou aqui no início, é tempo de crescer, é tempo da gente amadurecer como crente. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. A gente precisa crescer e se aprofundar. A gente precisa entender que se há um chamado, se há um propósito na nossa vida, isso não nos coloca numa posição de regalia com o Senhor, que nos habilita a fazer as coisas do nosso jeito, na nossa vontade, no nosso tempo, só porque eu tenho um propósito. Não. Davi, olha que palavra forte. Davi tinha todos os motivos para falar assim, não, eu posso sim matar Saul e pegar no que é meu de direito. Mas ele se manteve. E outra coisa linda, Tícia, enquanto você falava que eu preciso falar aqui, eu preciso compartilhar aquilo que o Espírito Santo está me falando. Enquanto você pregava, eu vi aqui pessoas, eu vi aqui pessoas dando desculpa para o Senhor. Senhor, eu sei que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito, mas a minha vida está tão errada. Então, quando eu consertar, aí eu entro no propósito que o Senhor quer. Aleluia. Aí eu começo a fazer o que o Senhor quer. Minha filha, meu filho, se você não está fazendo a vontade de Deus agora, você vai fazer depois? Pois é. Se você não está fazendo agora, que você está ali com as malhadas, você vai fazer quando estiver no trono? É. Glória. Davi, mesmo quando estava com as malhadas, ele cumpria o seu propósito. Aleluia. Ninguém via, ninguém dava valor, não era visto por ninguém. E olha que coisa linda, eu até anotei aqui enquanto você falava, Tícia. A unção de Davi deu propósito, mais propósito ainda, aos dons que ele tinha. Porque ele já tinha aqueles dons. Depois que ele recebeu a unção, que ele foi tocar para Saul, aquela música já não era mais uma música, era uma guerra, era uma arma de guerra. Os demônios batiam em retirada. Em nome de Jesus, pare de se acovardar. Deus está te chamando para um secreto. Deus está te chamando para uma novidade de vida. Deus está te dando direção do que Ele quer para a tua vida. E você fica botando desculpa. Quando eu corrigir, quando eu mudar, não é você quem muda. Exato. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence. E você já sabe, você já está convencido, você conhece a palavra, você já sabe, recebeu ordem do Eterno e está batendo pé, se escondendo dentro da caverna. Em nome de Jesus. Aleluia. O tema qual é, Ticiane? Fala aí o tema de hoje. Sendo sal em luz em meio ao processo. É em meio. Era a banda Shuri É no meio do processo. Mas eu só vou ser exemplo quando eu estiver lá. Não. Mas eu preciso corrigir minha vida primeiro. Não. O Senhor está te chamando. Aleluia. Corrige a tua vida enquanto você passa. Corrige a tua vida enquanto você passa, porque depois que você já estiver lá onde Deus te prometeu, aquilo ali é consequência. O que você tem que suar agora para conquistar é a tua salvação, é a tua santidade, é morrer para você mesmo. Isso você tem que fazer agora, não é quando chegar lá, não. Glória a Deus. O Espírito Santo me mostrava aqui, Ticiane. O Espírito Santo me mostrava. Quem me acompanha aqui sabe que eu não tenho costume de falar, não. Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo estava me mostrando aqui, pessoas que estão assistindo essa live. Quando aconteceu, mudo. Quando aconteceu, faço. Quando aconteceu, me posiciono.
Neira banda shuri cantaramana shuri andarai. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher e homem de Deus que está me assistindo Aleluia. e que está ouvindo o que o Espírito está dizendo. Quando Davi foi ungido e Deus falou o nome dele para Samuel, Davi não estava desocupado. Ele não estava deitado num berço esplêndido esperando as coisas acontecerem. Ele estava trabalhando no pasto. Oh, Espírito Ele estava adorando. Ele estava guerreando e se preparando para aquilo que viria no futuro. Nem o próprio Davi tinha noção do que Deus ia fazer. Mas ele já estava dentro da preparação. Ele não estava descansando com as ovelhas, ele estava guardando as ovelhas. Ele estava lutando com o urso e com o leão. Ele estava adorando, ele estava semeando no Senhor. Eu fico imaginando Ticiane e Davi ouvindo assim, Davi! Algum servo correndo lá atrás dele, Davi! Que foi? O que aconteceu? Teu pai está chamando. Profeta Samuel está na tua casa. Corre, vem. E Davi sem entender nada. Tipo, o que está acontecendo? Ele não esperava, ele não sabia, mas ele já estava no processo da preparação. Deus não chama desocupado, né, Gil? É isso Gil aí. está falando aqui. Deus não chama desocupado. Deus não chama quem está de perna para o alto. Deus chama quem se posiciona. É isso. Essa é a tarde de sair da zona de conforto. Oh, glória. Essa é a tarde de ser sal e luz no dia a dia, nos pequenos detalhes. Aleluia. Essa é a tarde de você se movimentar em direção ao propósito. Não fique esperando o propósito se cumprir, a promessa se cumprir, Deus te colocar no lugar de destaque. Se aqui hoje, onde você está e ninguém vê, você não consegue ser crente de verdade. Você não consegue jejuar, orar, buscar todos os dias na tua casa. Você não consegue ser uma referência dentro do seu lar, a tua família é o teu principal ministério. Nós vamos falar sobre família amanhã. Você não consegue ser exemplo para as pessoas ao teu redor. Essa é uma tarde de santificação. Aleluia. É uma tarde de renúncia do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego. Jesus. Ticiane, faz uma oração, minha amiga. Faz uma oração, porque eu vejo aqui cadeias caindo. Aleluia. Eu vejo aqui as correntes fazendo barulho no chão. Aleluia. Eu ouço o barulho das correntes batendo no chão. Pessoas que estavam presas há muito tempo, cultivando esses cadeados, esperando algo de Deus acontecer. Ei, Deus só vai se movimentar quando você se levantar primeiro. Deus só vai se levantar, só vai se movimentar em teu favor quando você decidir se posicionar de pé como um guerreiro do Senhor e dizer, eu vou lá. O exército está parado admirando um gigante, mas eu vou lá. Davi só derrubou o gigante porque ele se levantou, ele se posicionou e ele foi. Pela fé. Ora, se ora. O Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, ó Pai, na tua presença, Deus amado, lá na sai, e tu tem revelado, ó Pai querido, aquilo que está guardado no coração, tu tem revelado, Senhor, aquilo que está em oculto, entraram, Senhor, pessoas aqui, Senhor, que estão prostradas, estão estagnadas,
prostrado, que há muito tempo está, Senhor, envolvido em desculpas esfarrapadas, que há muito tempo, Senhor, está envolvido na iniquidade, no pecado, para usar isso como desculpa, Pai, para não vivenciar o processo. Oh, Espírito Santo, que nessa tarde o Senhor venha trazer libertação, que nessa tarde o Senhor venha trazer libertação para as vidas daqueles que estão envolvidos na iniquidade, nas concupiscências da carne, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Oh, Espírito Santo de Deus, vai trazendo libertação, ó Pai, agora nessa tarde, para que ele, para que ela possa viver o seu propósito, para que ele chegue até o lugar que o Senhor determinou, para que ela chegue ao lugar que o Senhor escolheu, o Senhor estabeleceu. Oh, Espírito Santo, toda a estratégia de Satanás caia por terra agora, toda apostasia caia por terra agora, toda falta de fé, incredulidade caia por terra agora, porque o Senhor do deserto está nesse lugar, porque quando ele está no lugar, o movimento acontece, quando ele está no lugar, alguma coisa acontece, e o céu está em movimento nessa tarde, o céu está olhando para você, o céu está olhando para mim, e é tempo de você se levantar, é tempo de você reagir, é tempo de você aceitar o processo, não adianta fugir do teu processo, não adianta fugir do teu processo, se você foge do processo, você não alcança o propósito, mas o Senhor irá te levantar, o Senhor irá te levantar nessa tarde, tirando todo espírito de medo e de covardia e de timidez. Se prepare para você viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O processo não vai destruir o teu propósito. O processo não vai destruir a tua essência. O processo não vai destruir a sua filiação. O propósito não vai anular a vontade de Deus sobre a tua vida. Você vai passar pelo processo, você vai vencer e você vai alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, narasharabanaраbaere bashuri. Anaraere bashera manarabaere bashuri narasai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou te tirar e vou te chamar novamente, que o teu áudio sumiu durante toda a oração, mas eu tô aqui ouvindo pelo retorno do telefone do meu marido na sala. Jesus. Aleluia. Batalha. Oh, glória. Já te chamo novamente para a gente encerrar. Meu Deus, que presença, que presença, que presença. Meu Deus, aleluia. Hoje a batalha... Oh, aleluia. Glória a Deus, agora te ouço. Disse, eu ouço as cadeias, os cadeados no chão. Enquanto eu estava aqui pegando alguma coisa do que ia sendo ministrado, o Espírito me fazia ver, à medida que as correntes batiam no chão, as mãos que estavam presas, elas faziam assim, ó. Elas faziam assim, ó. Levantava imediatamente para o alto. Em posição de adoração. Em posição de adoração, de rendimento. Receba nessa tarde da liberdade no Senhor. Receba da liberdade do Senhor. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Aleluia! Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Oh, aleluia! No deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Oh, aleluia! Ele está aqui! Oh, aleluia!
nos transformando. É livre, crente. Correntes Você é caem livre. e a adoração Você é sobe. livre. Oh, aleluia. Oh, glória. Te adorarei. Adora o Senhor aí, crente. Te adorarei. Ele está aqui mesmo. Estás aqui, restaurando Ora, manai, te adorarei. declare com toda a sua força aí na sua casa. Erga as suas mãos aí e declare. Declare que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Deus, um Deus de milagre, um Deus que é luz na escuridão. Oh, Rabandai, Shuriandaramanda, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é um Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é Deus. Olha o que Ele faz. Enxuga as lágrimas. Olha o que Ele está fazendo nessa tarde. Corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Ele é. Meu Deus, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Oh, aleluia, aleluia. Por isso eu estará, Oh, glória, aleluia. luz na escuridão. Meu Deus, Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Deus de Santo, poderoso. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, porque correntes foram quebradas. Aleluia, porque cadeias foram despedaçadas. Aleluia, porque as prisões foram abertas. Aleluia, porque tu és livre. Porque tu és livre, estás pois livre na liberdade com que Cristo te libertou. Oh, aleluia. Deus de promessas, caminho Glória. no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Glória. Aleluia, glória Oh, a Deus. Dá nem aleluia. vontade de terminar, meu Deus do céu. Dá nada. Família. Eu acho que a gente pode emendar. Vamos até as 23? Eita, glória! Um dia eu faço essa loucura. Meu Deus! Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Aleluia. meu Pai. Pela tua Oh, presença que é Espírito real. Pela tua palavra que nos restaura e nos levanta nesse dia. Aleluia. Pela liberdade que há em ti, Senhor. Muito obrigada Aleluia. por essa presença gloriosa. Glórias ao teu Essa nome. tarde já está diferente. Eu já saio dessa live renovada e Senhor fortalecida. amado. Obrigada, Jesus, pelo teu bálsamo. Oh, Espírito Santo. Cremos que esse processo vai passar. O Vai. tempo favorável vai chegar. Em Mas nome eu de quero degustar o processo. Aleluia. Eu quero aproveitar cada detalhe para aprender contigo e me tornar uma pessoa melhor, Jesus. Uma adoradora melhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Tice. Que Deus continue te Aleluia. abençoando, te usando poderosamente. Amém, minha amiga. Amém. Que Deus Glória a continue se revelando a tua vida, que Ele continue te dando direcionamento em todos os projetos que você tem e nos Amém. sonhos que você ainda nem começou a trabalhar, mas que você tem. Amém.
Que Deus te abençoe. Que Deus te Amém. abençoe, minha amiga. Deus Glória a continue Deus. te abençoando. Eu que agradeço, minha Quer amiga. deixar algum recado? Não, só minha gratidão, né, por cada oportunidade. Para mim é uma honra todas as vezes que eu posso estar aqui com você. Para mim é uma honra. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher com experiência, você exala o cheiro de Cristo, né? A sua vida, o seu olhar, a sua maneira de falar, ela exala Cristo, a sua determinação, o seu amor pela obra fala de Cristo. E eu sou muito grata ao Senhor, porque um dia Ele te apresentou a mim, porque um dia Ele te colocou na minha vida. Eu sou grata ao Senhor, porque Ele sabia do que eu precisava, então Ele me deu você. Então a minha oração é que o Senhor permaneça te abençoando, permaneça derramando óleo sobre a tua cabeça, que seu cálice transborde a cada dia, que os seus celeiros se prosperem, nunca falte a farinha da tua panela, nem o azeite da tua botija, para a glória do nome dele. Amém, minha amiga, amém. Que palavras, meu Deus. Gente, hoje às 23 horas, não é isso? 23 horas, mulheres hashtag. Amém. A nossa amiga Ticiane tá lá, firme e forte. Vai lá, segue ela. Acompanha o trabalho lindo que ela faz no Mulheres Hashtag. Deus tem usado Ticiane como boca profética nesse tempo. Eu tenho sido muito abençoada. Então vai lá, segue, tá? Então, ó, para você não esquecer qual é o nosso roteiro de todos os dias. 7h20 da manhã, Roberta Jordão, Tempo com Deus. 10 horas da manhã, live devocional com a nossa amiga missionária Kelly Carvalho. 12h, Antônio Orestes, pastor Antônio Orestes. 15 horas, Passos de Fé, aleluia! Glória! 21h45. Hoje o pastor Wellington tá quase no seu horário, hein? Amanhã eu vou estar com o pastor Wellington às 10 horas da noite. Eu espero vocês, dá tempo. Amanhã, hoje também. E às 23 horas, Ticiane. No finalzinho, dá tempo de correr lá para o YouTube do Ministério da Kelly Carvalho, que ela tá lá com um live de oração, 10 para meia-noite. Meu Deus, é tremendo. Amém. Então, é palavra, é louvor, é oração em todos os horários do dia. Não tem desculpa. Não dá. Amém, povo de Deus? Aleluia. Glória. Beijo, Tia. Beijo, Deus te amiga. abençoe. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada. Não. Povo de Deus abençoado, muito obrigada. A Simone está me lembrando aqui isso mesmo. 13 horas ainda tem com a Naira, com a pastora Naira, que é uma bênção, meu Deus. É live para todos os horários, para todos os gostos, é palavra de Deus para a sua vida. Não tem desculpa. Busque enquanto se pode achar. Amém, povo de Deus? Amanhã estaremos de volta aqui, no mesmo horário, às 15 horas, esperando você para mais um devocional Passos de Fé. Eu te espero. Até lá, se Deus quiser, e vamos nos encontrando aí pelos comentários das lives das nossas amigas. Amém? Tchau, queridas. Fiquem com Deus. Fiquem na paz de Jesus. Até amanhã. Glória a Deus.